Porque lá no Congo tem mais guerra e aqui, desde que eu vim, não tem nenhuma. Era assim, o traficante é traficante, é mau. Não tem traficante, tipo, boa pessoa. Um senhor veio e me falou, não pode ficar aqui, tem que pedir asilo. Garantir aos imigrantes que escolhem o nosso país como destino e projeto de vida, que nós lhes garantimos os seus direitos. Não tem sido fácil. Tem a ver com o princípio da equidade. Na escola, no centro de saúde, no social, no safe, no awraq, não. Nem sempre as pessoas percebem a importância de aprenderem a língua local. As coisas não correram bem com a instituição de acolhimento que o acolheu. Portugal foi reconhecido pela União Europeia como sendo um dos países que melhor integra. Depois tem vergonha de ligar para a família para pedir ajuda, porque veio, porque alguém convidou para uma vida melhor. Mas durante muitíssimos anos, o venezuelano é que fazia realmente dinheiro cá na região e é que o trazia. Tem que se adaptar ao país onde está. Quem pensa o contrário está muito enganado. Mas eu gosto de Portugal. Desde os primórdios da humanidade que as migrações são uma realidade. Atualmente, as alterações climáticas são o principal motivo de fluxos migratórios, mas a guerra, as condições de vida, as desigualdades sociais fazem igualmente parte da lista de motivos pelos quais o ser humano muda de região ou de país. A globalização veio permitir o acesso aos 4 cantos do mundo a todos aqueles que ambicionam um futuro diferente e melhor, com novas oportunidades, outros desafios. A multiculturalidade é hoje uma realidade impossível de ignorar. Há que promover o encontro entre culturas, de forma a exterminar o racismo e a xenofobia. Ninguém resiste só. Fomos conhecer diferentes realidades de migrações em Portugal, no âmbito do projeto Mind, Migrações, Interligação, Desenvolvimento, um projeto da Caritas Portuguesa que visa envolver-nos a todos, organizações da sociedade civil, governos e público em geral, para que haja um melhor entendimento sobre as ligações complexas entre as migrações, o desenvolvimento sustentável e as respostas a estas questões com base na humanidade, dignidade e respeito. Afinal, o que leva as pessoas a deixarem o seu país natal? Olá, como Bonanga Cris, Nazaya Congo. O meu nome é Cris, tenho 11 anos e sou do Congo. Chamo-me Nuno Pires, tenho 32 anos, sou de Bragança e sou engenheiro civil. أنا محمد جهاد السمان عمري 37 سنة أعمل في مجال الخياطة. Boa tarde, meu nome é Maria José Pinto Figueira, tenho 41 anos, nasci na Venezuela. Sou de Acano, Amakunti, Massara, tenho 34, República Democrática do Congo. Olá, eu sou Neísa, sou brasileira, tenho 57 anos e estou cá em Vila Real. Eu me chamo Mohamed e também sou o irmão do Omar e tenho 8 anos. O meu nome é Omar, eu tenho 10 anos e quero dizer a minha vida. Inevitavelmente, o nosso país de origem é onde estão as nossas raízes, é onde está a primeira cultura com a qual tivemos contacto, onde estão as tradições que absorvemos, é onde estão as nossas primeiras memórias. Independentemente de nos identificarmos ou não com o local onde nascemos e crescemos, a verdade é que tudo impacta quem nós somos e no que nos tornamos. O que faz alguém migrar? O que é que dita a decisão de sair do país de origem? E afinal, o que é ser migrante? As motivações para migrar são efetivamente diversas. Podem ser por amor e para formar uma família, por motivo de guerra e pela busca de viver em segurança, para obter melhores condições financeiras ou até curiosidade para experienciar novas culturas e costumes. Migrar faz e sempre fará parte da experiência partilhada do ser humano.
deixei o Iraque? Eu deixei o Iraque por causa da guerra e não conseguia mais estudar. Eu estava na faculdade, eu estudava medicina, passei o primeiro ano, o segundo ano eu não consegui por causa da guerra que começou em 2014. Porque meu pai é médico, a minha mãe também, então por isso que é uma coisa da família. Portanto, eu terminei em 2010, na Faculdade de Engenharia Industrial do Porto. Praticamente 2 meses depois comecei a trabalhar em Braga, uma empresa também de construção, em que me foi dito diretamente que, portanto, esse primeiro trabalho seria diretamente para Angola, ao qual 4 meses depois fui para Angola. Sai de Bragança, vai para o Porto, para a faculdade, não é? Tira o curso, vai para Angola. E o dia que o deixei no aeroporto, quando foi para Angola, que eu entreguei assim a uma pessoa sem conhecer de lado nenhum, e ele disse, entrego-lhe o meu bebê. Eu estive 1 mês sem abrir a porta do quarto dele, que eu não conseguia entrar no quarto. Angústia houve, claro que sim, deixar os pais, deixar a família para trás. Foi complicado, mas foi o que tem que ser. Foi o que tem que ser. Quando eu estava no Iraque, costuma estudar, ir à escola, tudo normal. A gente costuma de ver ou ouvir, às vezes, uma bomba ali, mas a gente já está habituado. Estava tipo acostumado, por causa da guerra, que a gente sempre tinha há 7.000 anos atrás, até hoje em dia, nunca parou a guerra, para 10 anos, depois começa de novo. Foi assim, bom, eu já tinha minha vida pessoal e profissional estabilizada, só que aos 44 do segundo tempo eu vejo-me grávida novamente. Então isso me levou a refletir se eu queria para aquela filha a mesma vida que eu dediquei às mais velhas. Naquela altura a minha caçula estava com 20 anos, né? Eu já tinha netos. E para criá-las foi muito sacrifício, foi muito trabalho, e eu mais trabalhava do que ficava com elas. E achei que era a altura de desacelerar. E Gana foi um país mais tranquilo para trabalhar, em termos de segurança também, e foi um país que realmente gostei de trabalhar. E depois fui para a República Dominicana. Ainda na mesma empresa? Na mesma empresa, sim. Depois fecharam as portas, quer dizer, a gente não conseguia mais fugir da nossa cidade, ou de sair, ou visitar outra cidade, ou a família, quer dizer, tem primos, tem irmã que mora em outra cidade, a gente ficava só lá dentro, sem internet, sem nada. E depois a gente tinha que falar com traficante, para pagar ele, para colocar a gente dentro de um carro, qualquer jeito, e para sair, para fugir. Primeiro pensei em voltar para minha terra, perto dos meus pais, meus irmãos, minha família. E a minha filha, que ela era do meio, né? A Luciana, disse-me assim, ô mãe, voltar para o Espírito Santo, você já conhece, já sabe, já viveu, já sabe tudo que vai acontecer. Portugal você só vai passear. Pior que pode acontecer, não se adaptar, e se não se adaptar, volta. É no âmbito da campanha da Caritas Internacionales Partilhar a Viagem que é lançado o livro Mala da Partilha. O livro conta com 71 testemunhos de vida de emigrantes, imigrantes e refugiados de todas as idades, e foi com base nestes testemunhos que fomos conhecer algumas pessoas e perceber quem está por trás destas cartas escritas. Está aqui. Quando eu escrevi a carta, eu pus dentro dessa mala. Por isso, puseram nesse livro. Eu chamo-me Aguzuna Zinga Kristenvi e sou tratada por Cris. Tenho 10 anos. Tinha 10 anos, mas agora tenho 11. Por causa da guerra, eu, a minha mãe, que se chama Sara, e a minha irmã Maravilha, fomos para Angola. Aí estivemos 4 meses. Depois viemos para Portugal de avião. Só que o meu marido tinha um grupo de jovens que lutava para a mudança do país. E outro dia ele saiu, foi trabalhar e não voltou em casa. E ele foi
lutar, aí foi fazer marcha, aí deram os tiros aí e prenderam os outros e meteram na cadeira. Fui deixar queixa na polícia e voltamos em casa. Às 5, 6 da tarde ele me ligou. Lá na Venezuela a segurança não é muito boa. E tenho 3 filhos. A mais pequena teve um acidente de carro. Mas a pessoa que fez o acidente era lá do governo. E não queria dar conta do que tinha feito. E quando fui a buscar a pessoa, ele começou a disparar com a arma. Chegou a polícia, a minha filha estava má. O meu seguro do trabalho não dava para ela ser atendida. Um marido me ligou que não, estou bem, mas estava na cadeira, mas uma policial nos fazer fugir. Agora estamos a fugir, estamos a sair. Eu não posso ligar muito, não posso falar muito com o telefone. E não posso vir em casa, não posso. Cortou a ligação. E depois o meu filho mais velho me ligou, mãe, aqui tem os policiais, estão aqui, estou à procura. Esse mesmo ano, o 31, estava a gente a cumprimentar o fim do ano. Lá dá muito fogo de artifício. E o meu filho estava sentado numa cadeira, mas ele estava mais para frente. E ele sai correndo que doía a perna. Quando a gente foi a ver, a cadeira tinha um buraco e no chão estava uma bala. A bala tinha dado na cadeira e tinha-lhe dado na perna. Não furou, graças a Deus, mas era assim. Tens os filhos perto de ti e não tens segurança. Queria agarrar o meu filho e sair correndo de lá. Não pensei em outra coisa, só queria sair correndo. A Síria é um dos principais países de origem de refugiados por causa da guerra. Se para um adulto a situação é perigosa, que dizer de crianças que ainda veem o mundo como uma história de embalar? Samã e os seus 4 filhos foram forçados a procurar paz num outro país. E depois, ao sair da escola com a minha mãe, via uma das tropas a fazerem com as pistolas lá em cima. Trrr. Depois eu tive medo. Depois eu corri lá para casa. Tu não pode voltar em casa para que eles podem te prender para que o marido volta. E liguei no filho, no mais velho, ele disse, vai no meu quarto, veja neste sítio, tira o documento, só mete na mochila da Cris da escola e tira os meus ouro, tudo, aquele que eu pude vender. E a Cris, quando saí com a maravilha, eu já estava aí na porta da escola, na espera dele. Fugimos. A multiplicidade de motivos, objetivos e tipologias fazem das migrações um dos mais importantes fenómenos sociais do mundo contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de caracterizar. Falamos sobretudo de migrações, onde há uma efetiva tomada de decisão e, por isso, são migrações voluntárias versus migrações forçadas. A viagem torna-se assim tão complexa quanto a motivação que está por trás. Depois, quando saímos, a gente foi do Iraque para a Síria, ficamos lá e também outro traficante, também paga. Depois da Síria para a Turquia. Depois para a Turquia também ficamos uma semana, uns 4 dias, para arranjar um outro traficante para passar daqueles barcos de morte para a Grécia. Era assim, o traficante é traficante, é mau, não tem traficante tipo boa pessoa. É só que ganhar. Se a pessoa morre ou vive, o problema não é dele. Cada viagem eu falei que não vou chegar.
Mas qualquer coisa era melhor do que ficar na guerra. Porque eu estava a olhar para a frente. Lá a guerra nunca vai acabar. A partir daquele momento eu decidi que viríamos para Portugal. Chamei o meu marido, aí eu fui programando mentalmente como que seria isso. Esperei a minha filha nascer, não é? Já estava com 1 aninho, e aí eu falei para o meu marido, olha, se você quiser ir para Portugal, a hora é agora. Ele não fez outra coisa, foi à rua, comprou os bilhetes. Com 30 dias eu estava cá em Portugal. Fugido da guerra na Síria em 2015, começou por procurar refúgio na Turquia. Depois de meses atribulados, foi da Turquia para a Grécia e depois da Grécia para Portugal, percorrendo a famosa rota do Mediterrâneo Oriental, que faz com que, anualmente, a Turquia receba um número elevado de refugiados que procuram um asilo e continua a ser a rota mais perigosa do mundo. Por isso eu tive que fugir, foi para a Turquia. Estive lá 3 meses, depois saímos. Depois os gregos andavam a tirar água. Depois quase que afundavam, mas nós sabíamos. Eu estava lá dentro a chorar com os meus irmãos. Chegámos lá. Estava lá um lado de mulheres, um lado de homens. Depois partimos, não sei para onde. Para Portugal. Não, foi tudo programado pela empresa e de facto essa é uma segurança que as empresas dão quando dão trabalho a profissionais fora do país. Dão alojamento, dão alguma segurança, dão transporte, dão alimentação e portanto já foi com uma base certa que eu fui para lá e por isso aceitei também, não foi do nada. A instabilidade política na República Democrática do Congo empurrou muita gente para fora do país. Queriam usar Sara como isco para atrair o fugitivo, mas Sara foi a tempo e conseguiu escapar, conseguiu fugir dos militares. Com a ajuda de um amigo da família, começaram a preparar-se para sair do país. Para continuar a seguir caminho, Sara foi chantageada para se envolver sexualmente com um primo e chegou quase a ser violada. Este seria o preço que teria de pagar se quisesse passar a fronteira. Nesta altura, estava grávida do 3º filho, Zinga, e com 2 filhas pela mão, felizmente, conseguiu voltar a fugir e pagou à polícia para conseguir refúgio numa igreja de Cabinda, em Angola. Uma vez mais, teve de confiar a sua vida e a vida das suas filhas a estranhos. No caso, o Sr. Sebastião, que se comprometeu a ajudar à troca de dinheiro. Vendeu todo o ouro que tinha para juntar $1.500 e pagar a viagem até à capital, Luanda, e daí para a Europa, supostamente França. Sebastião prometeu, mas Sebastião não cumpriu. Depois de receber os $1.500, vieram até Lisboa e, no aeroporto, abandonou-as. Ficaram à espera que ele regressasse com os vistos de entrada em França, achavam elas, nem sabiam que estavam em Lisboa. Sem papéis, sem dinheiro, com fome e com 2 meninas, Sara foi abordada pelos polícias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sara teve de pedir asilo, mesmo sem saber o que significava. Asilo, eu disse que asilo, o que é asilo? Eu tenho que pedir proteção para te proteger. Eu disse, vou pedir aonde? Eu não sei onde se pede. Não, pode pedir comigo. Eu disse, então dá-me asilo. Ele disse, tá bem, vou trazer os papéis para tu assinar. Ainda enquanto estava em Lisboa, nasceu meu irmão Zinga. Desde que saímos do Congo e até dezembro de 2018, não sabíamos do meu pai. No dia 22 de dezembro de 2018, o meu pai veio ter conosco a Braga. Desde 2015, Portugal é um exemplo na Europa de abertura governamental e disponibilidade para receber refugiados. É também considerado por índices internacionais como um dos melhores entre os países da OCDE em termos de políticas públicas de integração. No entanto, os estrangeiros a residir em Portugal estão a maior risco de pobreza do que os residentes portugueses. Ao mesmo tempo, conseguem contribuir mais para a segurança social do que recebem benefícios sociais, contradizendo assim o estereótipo de serem considerados como uma população dependente da segurança social. Para que exista um quadro jurídico positivo, é necessário que exista colaboração entre as várias entidades que acompanham os movimentos migratórios e as suas particularidades. Em Portugal existem vários serviços e instituições
que servem como ponto de ligação entre o Estado e os imigrantes ou refugiados. E nós fomos conhecer alguns. Ora, nós daqui na Direção Regional repercutimos a aplicação das políticas de imigração do Estado português. É aqui que nós legalizamos e iniciamos, digamos, o processo de integração dos imigrantes com a emissão do título de residência, que é nada mais nada menos com o documento de referência para o imigrante para fazer valer os seus direitos de cidadania. O ACM, enquanto Alto Comissariado para as Migrações, foi criado pelo Decreto-Lei 31 de 2014. Tem muito a ver com a necessidade de criar respostas específicas para os cidadãos estrangeiros que não têm respostas adaptadas às suas condições particulares naquilo que são os serviços habituais da administração pública. Uma das áreas importantes do ACM é precisamente a articulação com os outros institutos públicos para que naquilo que é a intervenção que desenvolvem junto dos cidadãos nacionais, seja também tida em conta as especificidades dos cidadãos estrangeiros que se encontram a residir e fazem parte também do nosso país e, na mesma medida, devem ter capacidade de aceder aos direitos de que podem usufruir. Nós em Portugal existimos desde 1976, por isso já somos uma organização bastante antiga no país, que se tem obviamente adaptado à situação, ao contexto migratório em Portugal, não é? Neste momento nós trabalhamos em várias áreas, sempre que os principais projetos que nós temos estão ligados à questão da reinstalação de refugiados para Portugal, apoio à recolocação de requerentes de asilo também de Itália, Grécia e de Malta. E temos um projeto também bastante antigo na área do retorno voluntário, em que nós apoiamos migrantes que estão em Portugal e que desejam de forma voluntária regressar ao país de origem. Portugal foi reconhecido pela União Europeia como sendo um dos países que melhor integra. Aliás, a nossa lei de estrangeiros é considerada a mais avançada nesta área. Tem muitos mecanismos que permitem ao cidadão estrangeiro legalizar-se. Há, contudo, uma falta notória de recursos humanos e financeiros dedicados a questões sociais complexas, como as que afetam os migrantes e os refugiados em Portugal. Os constrangimentos ligados ao acesso aos serviços do Estado, que são essenciais para a regularização individual dos imigrantes ou para a sua integração social, são numerosos, tais como os acessos à segurança social, serviços de finanças ou serviços de estrangeiros e fronteiras. As coisas não correram bem com a instituição de acolhimento que o acolheu. Não sei se posso chamar isso de discriminação ou desleixo, mas as coisas não estavam a correr bem. Na escola, no centro Socoda, no social, no SEF, no Aurac, não. Eu não acredito que Portugal seja um país discriminatório, que as pessoas sejam racistas ou xenófobas. Eu não quero acreditar nisso, sou português também. Mas na realidade era mais, na minha opinião, por desleixo. Eu achava que a minha adaptação ia ser assim, tranquila. Tenho 2 profissões licenciadas, numa delas tem que calhar, não é? Lei do engano. Eu levei 1 ano tentando legalizar enquanto advogada. As 2 instituições não se entendiam porque eu não fiz o processo de transferência antes de vir para cá. Depois eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não nasci advogada. Por causa eu senti bem recebido aqui em Portugal. Foi mais dificuldades com as fundações, associações dos refugiados, que eles não têm experiência de tratar os refugiados. Eles não sabem tratar, não sei se não têm experiência, porque a coisa do refugiado, dos estrangeiros, aqui em Portugal não é uma coisa nova. Mas foi a coisa do CEF, que levou muito tempo para sair a nossa residência, que o Portugal pediu 100 pessoas para a Grécia mandar e a gente tinha que ter a residência durante 1 mês no máximo, como todos os países no mundo. Portanto, a legalização do estrangeiro, por via da emissão do título de residência, como lhe digo, é a pedra basilar para que depois toda a sua integração seja feita em igualdade de circunstâncias com os portugueses e com os outros estrangeiros que já estão legais.
E o processo foi complicado? Foi. O processo foi complicado mesmo. Foi complicado, foi, não sei como dizer, foi ruim, foi mal, foi. Foi. Em que sentido? Porque levou muito tempo até a minha residência saiu. Levou mais que 2 anos. 2 anos? Mais que 2 anos. Neste momento temos muita gente a querer legalizar-se em Portugal. Nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento para aumentar o número de legalizações. Aumentámos as horas de trabalho, os horários, passaram das 8 às 20, aumentámos o número de postos de atendimento para que possamos atender o máximo possível. Mas mesmo assim estamos um bocadinho aquém das expectativas, porque a procura é maior que a oferta. É muita papelada, muita. Mas pronto, com a ajuda da Aura, mira, pedem a partida de nascimento, é traduzida. Então, se não está traduzida, tem que traduzir e então agora falta isto, agora falta aquilo. O que a gente não contava era, como a gente estava fazendo aqui, que era muito mais rápido, mas não foi. Em Angola o mais difícil que são coisas que nós não estamos habituados em Portugal, a falta de água, a falta de luz, o cheiro constante a esgoto, ver pessoas mortas na rua também, realmente causa algum impacto e foi coisas que eu me fui habituando. Eu fiquei em uma casa 18 meses. Porquê? Porque eles querem que eu aprenda a língua durante esses 18 meses para depois conseguir viver. Mas 18 meses é muito pouco tempo. E sem trabalhar também foi muito difícil. Eu tinha que viver com 150 €, nem dá para o passe, porque almoço, jantar, nem dá para beber uma cerveja, nem para fazer nada. Isto foi a maior dificuldade. Depois dos 18 meses não ajudaram para arranjar um outro lugar para ficar. Vai para a rua, chama um amigo, dorme na casa de um amigo, ou vai para o jardim ou vai embaixo do ponto. O problema não é nosso, 18 meses já acabaram, tem que sair daqui, senão vai chamar a polícia. A gente falou, tá bom, olha, pronto, a gente tem que sair. A gente foi para a rua, ficamos na rua mesmo. A maioria dos atendimentos, que vou-me apercebendo, às vezes o atendimento social passa pelo assistencialismo, não é? Ele precisa de preencher um papel, então vamos preencher um papel. Não basta preencher um papel. Nós temos que preencher também um bocadinho a vida deles. E se nós não dermos este passo, nós não estaremos a construir mudança na vida das pessoas. Então estamos a enganar o sistema. Falta um acompanhamento e o ensino da língua principalmente. Portanto, se não se aprende a língua, é difícil a comunicação e a integração na sociedade. Nem sempre as pessoas percebem a importância de aprenderem a língua local, mas, sobretudo, nem sempre têm o acesso facilitado à aprendizagem da língua. Áreas de intervenção em que nós estamos a fazer um maior investimento para poder dar uma resposta melhor são, por exemplo, o acesso aos cursos de língua portuguesa. Tem a ver com o princípio da equidade, que é poder corrigir esse afastamento, essa desvantagem, de forma a garantir a igualdade de oportunidades e de acesso e de direitos, de usufruto efetivo de direitos, de facto acontece. Sinto que a questão da língua não foi explorada ou não foi devidamente dada importância. Acho que foi muito difícil as instituições arranjarem alguém que fale português e francês, ou português porque em árabe não temos em Portugal. E então arranjar forma de comunicação entre português, inglês e árabe, eu acho que aí falhámos redondamente como país. Porque eu, apesar de falar português, eu falava tudo completamente errado. Né? Minha filha falava coração, eu dizia, não é coração, minha filha, é coração. Não, a professora disse que é coração. Eu custei a entender que a sonoridade era diferente. Então, tudo isso eu precisava aprender. Quer para o país de onde vai, tem que se adaptar ao país onde está. Não há outra alternativa. Quem pensa o contrário está muito enganado. Isso fui aprendendo ao longo dos anos porque tive que me adaptar.
a vários países, a várias culturas também, a várias línguas. E percebo o português e percebo quando tem pessoas que a gente não cai bem, não gosta. Sobretudo quando a gente fala em espanhol, não gosta. É que quando ou vão tirar algum documento ou vão perguntar alguma informação que eu já os abordei como é que era, encontram-se contra uma parede. E às vezes é porque simplesmente tem um sotaque venezuelano. Porquê é que não se obriga a falar em português? Porquê é que a menina não se obriga a falar em espanhol? Falas as línguas todas deles? Ou não? Sim. Consegues? Assim? Sim. Na escola. Tem muita educadora que dizem, já não tens que falar espanhol, agora é tudo português, tens que perceber. Para que os refugiados e imigrantes se sintam integrados na sociedade, porque o objetivo é esse, é acolhê-los e integrá-los na sociedade. E eles depois a seguir seguem a vida deles, trabalhando, ganhando a vida, tendo as crianças a estudar, irem para a universidade. Este é o objetivo do acolhimento, não é só apenas tê-los cá durante 2 anos e pagar-lhes as despesas e passar 2 anos, olha, acabou o período. A imigração em Portugal está muito ligada ao mercado de trabalho, quer dizer que num contexto económico favorável, a grande maioria dos imigrantes está no mercado de trabalho, o que não quer dizer que não existam situações precárias no mercado de trabalho, com dificuldades ou situações de exploração no âmbito do mercado de trabalho. A integração dos imigrantes em Portugal no mercado de trabalho nas décadas recentes é caracterizada por resultados muito favoráveis em comparação com outros países. As taxas de emprego para imigrantes são mais altas do que para os nativos, representando para ambos os sexos um fator de produção essencial para o modelo produtivo português, baseado no uso de mão de obra intensiva. O emprego e a participação no mercado de trabalho de mulheres imigrantes é maior em Portugal do que em qualquer outro país europeu da OCDE. No entanto, os imigrantes em Portugal ainda estão mais representados nos grupos profissionais com menos qualificações. Apesar da legislação portuguesa não permitir a adoção de exigências especiais ou discriminação face a estrangeiros ou pessoas sem nacionalidade que se encontrem ou residam em Portugal, a experiência diária de migrantes em Portugal mostra, contudo, uma realidade não tão ideal. As formas de discriminação de imigrantes no mercado de trabalho são muito diversificadas. Discriminação no recrutamento, discriminação salarial, discriminação na atribuição de tarefas, discriminação respeitante à valorização do trabalho, más condições de trabalho ou falta de acesso à formação profissional. Em casa sou eu que estou a trabalhar. Só percebo 450 euros, não mais. E eu me emociono, porque nesses 12 anos que eu estou cá em Vila Real, eu sempre estive inscrita no IFP. No primeiro momento em quando eu fui me inscrever, a senhora que me atendeu disse assim, menina, mas eu não posso te inscrever com essas qualificações que você tem. Você, para além de ser graduada, você é pós-graduada, você tem mestrado, você tem um monte de especialização e eu aqui não posso te arranjar nada nesse sentido. Eu disse, pode me arranjar o quê então? Eu só posso te inscrever como tendo 12º ano. Eu disse, vamos a isso, inscreva-me como 12º ano, não vou morrer por isso. Eu, na verdade, tive sempre algum apoio e não foi assim tão difícil. Porque uma pessoa também que tem algum apoio das empresas para esses sítios que vai, que realmente é completamente diferente de um migrante que sai de um sítio, vai para outro sítio que não conhece nada nenhum, que não tem nenhum tipo de apoio lá quando chega. Entretanto, nesses 12 anos em que estou cá e inscrita lá, não me chamaram uma única vez. Não me chamaram uma única vez para uma entrevista. E todo funcionário público, goste ou não goste, tem que atender o pessoal da mesma forma. Os funcionários públicos não podem fazer discriminação nem social, nem racial, de nenhuma forma. Me tratar com dignidade e atender o que eu estava pedindo tinha que ser desde o princípio. É por isso que eu estou te falando, você tem respeito pelas pessoas ou não tem. Isso independe
da sua nacionalidade, do cargo que você ocupa. Hoje, o preconceito é menor, mas o preconceito sempre existiu. Acho difícil deixar de existir. Ele vem camuflado. Não é fácil, mesmo. Principalmente com as mulheres, é assim, já foi pior, já, mas ainda existe. Eu acho que essa mancha, infelizmente, ela pode assim atenuar um bocado, mas não vai sair por completo, principalmente com a mulher brasileira. Parece que eu sou um objeto, parece que eu sou uma coisa, e isso é agora, nesse momento. Então, ainda continua essa situação da brasileira, sim. O que acontece é que as pessoas que saíram para a Venezuela há muitos anos, quando vinham à Madeira, tratavam mal ao madeirense. E disse a ela, e não sou essa pessoa, e não tenho culpa do que fizeram os outros. E eu digo, se a Venezuela antes serviu para dar de comer a centos, a miles, de famílias madeirenses, porque muitas comeram graças a que os filhos na Venezuela mandaram, por que é que hoje têm que discriminar e sinalizar tanto os mesmos filhos desses imigrantes? Mas eu acho que é uma coisa, se o Portugal, se vai buscar ou trazer alguém da Grécia ou da Itália ou do Egito para aqui para Portugal, tem que tratar eles melhor. Ou se não conseguem, deixa, fala que não consigo, pronto. Que não é obrigatório. Você começa a se questionar o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui. Mas eu gosto de Portugal. Eu fui criando laços. E esses laços me fizeram permanecer cá. Porque eu poderia simplesmente ter voltado para minha terra. Mas eu hoje, ultrapassado tudo isso, eu sinto Portugal como minha terra. O programa de relocação em Portugal depende hoje fortemente da gestão da sociedade civil no processo de recepção e integração. A inclusão social de migrantes ou refugiados não significa uma assimilação de uma minoria por uma maioria, mas uma integração baseada na solidariedade. Este processo implica o compromisso, envolvimento, qualificação e capacitação de toda a sociedade de acolhimento, não só um esforço isolado por associações e organizações sociais. A integração apenas se tornará uma realidade quando os representantes dos serviços públicos, os utilizadores dos serviços e o público em geral estiverem completamente informados e envolvidos no processo. Esclarecer e comunicar os desafios e projetos a serem construídos em conjunto e demonstrar os benefícios de uma sociedade intercultural constitui, assim, uma tarefa fundamental. Fui representante da comunidade brasileira pelo Alto Comissariado para as Migrações durante 3 anos. Então juntamos um grupo e fundamos a Associação Atlântico Brasil em Portugal. Pronto, a comunidade brasileira, ela vem em busca de uma vida melhor. Então o que ela precisa para ter uma vida melhor? Ela precisa de trabalho, ela precisa de um arrendamento em condição barata para quem está começando a vida. Então a gente trabalha muito em rede na associação. Então tem trabalhos, cursos, depois começa a perguntar sobre nacionalidade, sobre leis. Às vezes a gente marca consulta jurídica para aquilo ser explorado de uma forma melhor. Ele não paga nada por essa consulta, apenas tem que ser sócio. A Caritas serve quase como ali ponto de intercâmbio, de ligação. Precisamente, a função da Caritas é exatamente essa, não é? Perceber onde estão, quem são primeiro, onde estão, e depois só conseguimos perceber também através desta rede de contactos. A Anaísa, por exemplo, chega até nós porque tinha no meu grupo de trabalho uma técnica amiga da Anaísa. A Anaísa surge no projeto como desempregada, com habilidades enormes para os trabalhos manuais, para as artes florais, e daí o sucesso para a nossa Anaísa,
Pois Vila Real é isto mesmo, nós vamos nos conhecendo uns aos outros e sabemos que há um refugiado sírio, por exemplo, que precisa de nós, porque alguém nos conhece, sabe que trabalhamos no terreno e que podemos de facto fazer a diferença na vida dessa família. Ou o imigrante tem sorte de ser acolhido por pessoas extraordinárias que querem o melhor àquela família, ou então tem o azar de encontrar uma associação ou uma instituição que vê lucro neles e a integração cai por terra. O desafio da integração é precisamente integrá-los, não é? É fazer que eles sintam que fazem parte da comunidade de acolhimento. É isto que é o desafio, é ir buscá-los para a nossa comunidade, mas também nós entrarmos na comunidade deles. Cada país, se calhar até cada região tem uma cultura diferente e nós temos que perceber essa cultura porque muitas vezes não vão corresponder às nossas expectativas enquanto cidadão europeu. Temos que conhecer um pouco da cultura deste povo e dizer assim, olha, há coisas que eu posso esperar e outras que não posso esperar à luz da minha cultura. Somos culturas que podem interagir sem perdermos a nossa identidade. Estamos também a trabalhar o Centro Local de apoio à integração de migrantes, que é o chamado CLIME, que funciona na alçada do ACM e que foi criada agora, foi desenvolvida agora uma candidatura que está agora em análise para podermos também atender aqui os migrantes, ou seja, ao nível legal, articulação com o CEF, articulação com a área da saúde, articulação com a educação e com as várias entidades aqui em Bragança. Neste momento, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a atender os migrantes, mas mais ao nível das necessidades básicas. Alimentos, pagamento de uma outra fatura que tenham e mais situações de encaminhamento para a saúde, para uma consulta e há uma outra articulação com o CEF. Ainda não estamos propriamente a trabalhar mesmo com o centro, porque o centro é mais para questões da legalidade, porque temos muitas situações que estão aqui ilegal. Dentro da organização Venexus, o nosso maior aporte é realmente na recolha de alimentos e medicamentos para enviar à Venezuela, ok? Mas todo o luso-venezuelano ou venezuelano que cá na região ou em Portugal continental precise de orientação, apoio, diga-se ele de qualquer índole, sobretudo para procurar como dar de comer a muitos que infelizmente têm vindo com as mãos vazias. A Maria José é uma nossa utente que foi indicada pela Aura. Sei que é uma família numerosa, com uma série de problemas e precisava urgentemente de alguém que as orientasse. Além do apoio em géneros, precisava também que alguém que os orientasse, quer a nível de obter alguma documentação, a nível de serviços, como é que as coisas funcionavam cá. E a Caritas predispôs-se a ajudar. Neste momento, o nosso contacto com a Maria José foi feito, a última vez que contactamos foi em fevereiro, estamos em falta, mas não a abandonamos, contamos de forma indireta, por telefone, e as coisas continuam a chegar à família através de umas parcerias que fizemos com algumas instituições particulares e algumas casas do povo e juntas de freguesia, que de forma espontânea disponibilizar-se para colaborar connosco, levando os cabazes às pessoas, de evitar que as pessoas se deslocassem à instituição e se manterem em casa o maior tempo possível. Acolhemos formalmente, através da PAR, 9 famílias e continuamos inscritos para acolher mais. Depois, para além disso, fomos pescar famílias que não eram da plataforma de apoio aos refugiados, mas que, como esta, que precisava de apoio, e aí apoiámos mais 4. E neste momento estamos também inscritos para apoiar o Alto Comissariado para as Migrações. Eu só tenho um problema, que é não conseguir arranjar casas e a preços aceitáveis. De resto, ainda hoje me recusaram um apartamento por ser para refugiados. Logo que a Sara conseguiu ter a sua própria casa, a criança mais pequenina, o menino, o Zinga, numa ama e as 2 meninas na escola, avançámos para a procura de um trabalho para ela e tivemos a possibilidade de uma vaga na nossa cozinha
Quando a Sara soube que o marido estava em Lisboa, houve um receio inicial que ela partilhou comigo, que o marido estivesse encantado com Lisboa e quisesse mudar a família para lá. Se mudasse para Lisboa, tudo iria recomeçar e de facto ela tinha razão. Ela conseguiu convencer o marido a vir, isso foi um processo que acabou por ser todo ele feito por ela, e nós conseguimos-lhe trabalho à experiência nas obras da Habitat for Humanity Portugal, que é sede aqui em Braga. Eu sou presidente da direção, e ele está já desde esse tempo a trabalhar connosco. Eu, quando conheci a família, portanto, na história, ele contou um bocadinho a história dele, quando regressa de França com os 4 filhos, os 2 mais velhos foram integrados logo numa escola muito próxima daqui, da casa deles, mas os outros 2 não. Então eles estiveram desde junho a dezembro confinados a um único espaço com o pai. E foi quando o Shazid disse: Sandra, eu quero que tu conheças uma família que temos, gostaria que ajudasses. Com as visitas regulares à casa que eu fazia, verificava-se que havia algum déficit, algumas dificuldades em ultrapassar, porque a língua é diferente, porque a cultura é diferente, porque os costumes são diferentes. Quando cheguei até ele só me pediu 2 coisas, que era escola para os mais pequeninos e trabalho para ele. Eu disse, bem, a escola, vou tentar a minha sorte. Felizmente, a Nuclisol, onde estivemos de manhã, abriu a porta à integração destas 2 crianças, que de outro modo estariam ditadas à sorte, continuariam o resto do ano letivo sozinhas com o pai. Um trabalho que não é só técnico, porque trabalho entre aspas, estamos com eles à noite, estamos com eles no jantar em casa deles, comer as comidas típicas, estamos com eles no sábado, estamos com eles no domingo, estamos com eles nas urgências, percebem? Que um trabalho técnico não funciona, é necessário muita entrega para se conseguir um bom resultado neste trabalho. Tentámos uma profissão para ele, pouco qualificada, mas mantinha-o útil. Não chegamos a bom porto porque eram demasiadas horas. Ele tem 4 filhos menores a seu cargo e, portanto, ele não conseguiria nunca conciliar aquele horário e por isso abandonou. Ele beneficiou até abril de uma bolsa de acolhimento a refugiados. Consistia em valor pecuniário de 450 € mensais, mas a instituição acolhedora pagava a renda, pagava as despesas com a luz e água. Neste momento o Sama está por conta e risco. Apesar de tudo, foi possível requerer o rendimento social de inserção e é, no fundo, o seu único rendimento neste momento. Ele, entretanto, confia muito no Shazid e passou a confiar muito em mim. Então, tudo o que eu pudesse ajudar, eu seria sempre a retaguarda dele. Recordo-me uma vez, o Mohamed teve um problema de saúde, teria de ser transferido para o Porto e a aflição deste pai está no médico, no hospital. Um deles tem que ir para o Porto e os outros com quem ficam, não é? E, entretanto, pronto, liga-me e eu não tenho coragem, mas depois é um envolvimento familiar, não é? Porque eu se vou buscá-los, para algum lado têm que ir para onde? Para a minha casa. Então, toca aí buscar os 3, o Omar, a Limar e o Assim à escola e depois trabalhar isto em casa com o meu marido, com os meus filhos e pá, estão aqui, precisam de nós, agora tem que ser. E foi tratar deles, fui buscar a chave de casa deles ao hospital, como é evidente. Cheguei, levei o pijaminha deles, dei-lhes banho, como se meus filhos fossem. Apesar das dificuldades, Portugal é e tornou-se casa. É um desafio e que tem que aceitar o desafio porque nesse desafio há muitas oportunidades. Então, agora é hora de tentar me estabelecer profissionalmente, já enquanto que eu não consigo resolver a minha vida profissional de escolha, né, a formação que eu tinha enquanto advogada. Falei, bom, vou fazer a habilidade que Deus me deu. Olha, se me sentasse a chorar, é que não andava. É aqui que é a minha casa. Gosto. Acho que a maioria das minhas amigas mesmo são portuguesas.
Não tenho queixa de Portugal. Tem brasileiro que chega aqui e acha que Portugal tem que mudar para ele. Não. Se você veio para Portugal, você tem que se adaptar ao meio, tem que se adaptar a Portugal. Não, gosto de tudo. Gosto de tudo da Madeira. E sempre gostei quando vim a primeira vez e queria ficar. Mas o meu pai não deixou. Que surpreendeu que tem gente que, apesar que não te conhecem, dá-te uma mão. E isso é bom. É muito bom. Para nós que viemos aqui e estamos a começar de zero, é muito bom. E eu agradeço a essas pessoas que tenham ajudado a gente. Eu acho que o que o país proporciona para nós e para vocês não é muito diferente em questão de oportunidades. Já foi muito mais complicado ser um imigrante cá. As oportunidades eram infinitamente menores. Nós não damos valor ao que temos aqui? Não. É simples abrir a torneira e ter água, prender interruptor e ter energia. Eu passei vários dias sem água, vários dias sem luz. E quando eu vim cá, e deixei a minha mãe, que queria sair e dar o melhor a meus filhos, mas também era ajudar a eles que ficavam lá. E é isso o meu filho. É trabalhar, dar o que preciso aos meus filhos e o que possa ser de coração, mandar para os que estão lá na Venezuela. Até agora é isso. Portugal é um país muito acolhedor, muito lindo e estás mais protegida. Ora bem, os planos para o futuro eu não sei ainda, mas vou ter alguns planos para o futuro. Sabemos o presente, mas não o futuro, por mais planeado que esteja. O mundo muda. Nós mudamos. Quem está à nossa volta muda connosco. Inevitavelmente, somos e estaremos em transformação constante e não é possível dar nada por garantido. Significa isto que migrar é um direito de todos. Em Portugal, ainda são muitas as dificuldades para a integração e inclusão. É necessário que políticas de integração e inclusão apoiem efetivamente as populações em acolhimentos em busca da sua casa. Eu acho que casa é um sítio em que nos sentimos seguros, livres e confortáveis, independentemente do sítio ou do país e das pessoas que nos rodeiam. Para mim, casa é o local onde eu não tenho que pensar no que está à minha volta. Casa é onde tu tens amor, é onde tens comunicação, é onde tens família. Eu gosto da minha casa. É onde eu me sinto bem e me sinto segura. Eu sinto que tenho duas casas, uma republicana e outra aqui, é verdade, apesar de não ter lá a minha família nem os amigos. A parte humana, a família, deve estar dentro da casa em articulação. A casa significa paz e sossego. Casa é amor. Na minha opinião, casa é o nosso centro do mundo, é onde nós coabitamos com as pessoas que mais gostamos. É a tua casa, entra, estás à vontade da forma que tu fores. Uma casa devia ser assim. بشكل عام بابا السكنة منيحة بالبرتغال. Não quero uma casa grande se as pessoas que vivem nela não são felizes. A minha casa de paredes, apesar de ser um T2 grande, é um T2. E a minha casa de sonhos é um hotel com muitos quartos. Sem casa não há vida. A casa é o país que o acolhe, a casa é a cidade que acolhe. A casa, o que é a casa? A casa é o mundo.